Por que Robinho chorou na prisão depois de saber de uma briga de treino no Santos? Porque, segundo relatos, não era só Neymar e Robinho Júnior em campo. Era um pai preso, recebendo a notícia sobre o filho, sem conseguir agir na hora. Antes do choro, a reação atribuída a Robinho foi de indignação. O IG, citando Fábio Sormani, disse que ele estava furioso e queria ver imagens do treino. Depois, o caso ganhou outro peso, porque a raiva teria virado abalo. Aqui, o centro não é discutir punição para Neymar. O ponto é Robinho como pai preso, informado de um problema com o filho e sem controle direto sobre o que vinha depois. Segundo relatos atribuídos a fontes do sistema prisional, Robinho pediu para telefonar para familiares e advogados depois de saber do caso, mas esse contato teria sido negado pela direção da unidade. A partir daí, a reação vira impotência. Ele teria recebido a notícia, mas não conseguido falar com quem podia explicar a situação. E é essa distância entre pai e filho que muda tudo. Sem conseguir falar com quem queria, a reação atribuída a Robinho ganhou outro tom: indignação. Segundo o IG, citando o jornalista Fábio Sormani, ele estaria furioso e queria entender o que tinha acontecido com o Robinho Júnior no treino do Santos. Mas, de dentro da prisão, entender dependia de uma coisa concreta. Essa coisa eram as imagens do treino. Pelo relato citado pelo EG, Robinho queria assistir ao que aconteceu para entender o episódio envolvendo o filho, não apenas ouvir versões soltas. E quando a pergunta vira imagem, o caso deixa de ser só bastidor e entra no caminho formal do clube. A partir daí, a história volta para o Santos. O clube informou em 4 de maio de 2026 que abriu uma sindicância interna, que é uma apuração dentro da própria instituição, para analisar o episódio entre Neymar Júnior e Robson de Souza Júnior no CT Rei Pelé. Era o clube tentando organizar oficialmente o que precisava ser esclarecido. O ponto formal tinha data, o treino foi em 3 de maio e a comunicação do Santos veio no dia seguinte, 4 de maio de 2026. A partir desse momento, a confusão não ficava só na conversa de vestiário, ela passava a existir como caso interno do clube, com perguntas ainda em aberto. E o início, segundo o IGE, teria sido num detalhe de treino. Em uma atividade de reservas, Neymar teria se irritado depois de ser driblado por Robinho Júnior. A partir dali, o que era lance comum virou desentendimento. A partir daí, a irritação deixou de ser só lance de treino. Segundo o Gé, veio a discussão, depois o empurra-empurra e o caso começou a sair do campo da bola para virar algo maior nos bastidores. E tem um ponto importante aqui. O Gé ouviu ao menos uma pessoa que disse ter visto tapa e rasteira. Ou seja, a informação entra como relato de quem estava ligado ao treino, sem transformar isso em algo além do que foi publicado. Foi nesse clima que o caso ganhou peso formal. Representantes de Robinho Júnior enviaram uma notificação acusando Neymar de xingamentos ofensivos, rasteira e tapa no rosto, e aí a história deixou de depender só de conversa de bastidor. A notificação também cobrava uma sindicância, que é uma apuração interna, além das imagens do treino e uma manifestação do Santos. E ainda pediu uma reunião para discutir possível rescisão por falta de segurança, o que colocava o clube no centro da pressão. Só que a peça que poderia esclarecer tudo não apareceu. Segundo o Gé, o staff de Robinho Júnior não recebeu imagens do episódio, porque o Santos afirmou que o problema aconteceu no fim da atividade, quando o treino já não estava sendo gravado. Segundo o Gé, a explicação do Santos foi bem objetiva. O problema aconteceu no fim da atividade, quando o treino já não estava sendo gravado. Ou seja, o staff de Robinho Júnior ficou sem receber imagens do lance. E sem esse registro, a pergunta mais simples continuou aberta. O que exatamente aconteceu ali? Só que essa história não começou fria, como uma briga qualquer de treino. Em fevereiro de 2025, Neymar respondeu a uma postagem de Robson Júnior dizendo que o pai dele tinha cuidado de Neymar e que ele cuidaria do garoto. Essa frase voltou com outro peso. Por isso, o episódio ficou mais pesado. Não era só Neymar e Robinho Júnior. 2 jogadores do Santos, no meio de um conflito. Havia uma promessa pública de cuidado, ligada ao passado de Neymar com o pai do garoto, e isso mudava o tamanho da decepção. Depois do jogo da Copa Sul-Americana, Robinho Júnior confirmou que houve tapa. A partir dali, a história saiu do bastidor e ganhou a voz de quem estava no centro do episódio. E a fala dele mostrou por que aquilo doeu. Robinho Júnior disse que ficou chateado porque Neymar era seu ídolo de infância. A decepção, então, não vinha só da família, aparecia também no próprio garoto. Mesmo chateado, Robinho Júnior disse que conversou com os pais e aceitou as desculpas de Neymar. Não foi como se o incômodo sumisse ali, foi mais uma tentativa de seguir em frente. A virada pública veio depois do empate do Santos com o Recoleta. Neymar pediu desculpas e admitiu que passou do limite. A partir daí, o caso deixou de ser só bastidor de treino e passou a ter uma resposta diante de todo mundo. Neymar também afirmou que já tinha se desculpado com Robinho Júnior e com a família.
Com isso, a tensão começou a sair do campo da explosão imediata e entrar numa fase mais fria, entender o que o Santos faria dali para frente. Segundo o GE, a família de Robinho Júnior ficou muito chateada com o episódio. Mesmo assim, aceitou recuar depois das desculpas privadas e públicas de Neymar, numa decisão que não parece simples. O recuo teve um motivo bem prático: não tornar inviável o ambiente de Robinho Júnior dentro do elenco. Era uma escolha com peso emocional, mas também com o objetivo de preservar a convivência profissional do garoto no Santos. No dia 6 de maio, Robinho Júnior e seu staff desistiram de manter a notificação contra o Santos. Depois do pedido público de desculpas de Neymar, o advogado Anderson Luna formalizou a retirada e a história mudou de lugar. Mas a pergunta inicial volta: por que Robinho chorou? Segundo relatos, ele pediu telefone para falar com a família, mas a direção teria negado. Ali, a indignação virou distância. E a decepção não vinha só da confusão. Robinho Júnior disse que Neymar era seu ídolo de infância. Em 2025, Neymar ainda tinha prometido cuidar do garoto, e isso pesava. Por isso, o recuo da família não pareceu simples. Eles estavam muito chateados, mas aceitaram absorver as desculpas privadas e públicas, para preservar o ambiente de Robinho Júnior no elenco. No fim, o choro atribuído a Robinho junta tudo: notícia recebida na prisão, telefone negado, indignação, decepção do filho e recuo familiar. Não é sobre julgar Neymar. É sobre impotência e distância.